Namaskar, bom dia, boa tarde, como estão? Espero que estejam todos bem. Lembrando que é um grande prazer estar aqui gravando esses vídeos, esse conteúdo para vocês, né, os alunos da UMIC, da Universidade da Melhor Idade de Chapecó. Acredito que a gente vai encerrando esse processo, essa caminhada juntos. E hoje eu vou falar um pouco sobre as camadas da mente. Desde o início, quando a gente veio compartilhando sobre a meditação, sobre o porquê sentar com as pernas cruzadas, o corpo imóvel, que o corpo é o veículo, o corpo é o assento da mente, toda aquela linguagem que foi compartilhada no sentido de deixar o corpo confortável, que é a nossa mente que vai meditar, falando sobre a concentração, sobre o estado de foco, de atenção, de trazer a nossa consciência para a respiração. Eu acho que hoje, quando falar um pouco sobre as camadas da mente, a gente pode compreender um pouco mais esse processo de meditação, esse processo do corpo, da mente, e que não há separação, não existe uma separação. Hoje, cada vez isso está mais claro. Hoje a ciência já vem nos mostrando e apresentando que não existe como separar aquele pensamento cartesiano de que o corpo é uma coisa, a mente é outra. Isso já é um passado. Então, o corpo e a mente, né, têm essa relação, e também a compreensão de que o espírito também está nessa conexão. A gente pensando em três planos: o físico, esse corpo aqui, o que eu como, o que eu bebo, esse corpo físico, constituído dos alimentos, essa parte sólida mesmo, onde aqui se constitui os elementos da terra, o líquido, a água, o fogo, o elemento luminoso, o ar e o éter. Então esse é o corpo físico. Depois, o corpo mental, a nossa mente, as nossas ideias, nossos pensamentos, esse corpo psíquico. E o corpo espiritual, o corpo espiritual, onde a gente começa a perceber essa conexão mais profunda, essa relação mais profunda com o universo, com o mundo, e compreendendo que está além do corpo, está além da mente. Então essa conexão é esses três corpos. E para falar das camadas da mente, é bacana que a gente vai compreender um pouco esse processo. Então, assim, no Ocidente, se caracterizou em três camadas, aquele escritor, o Jung, o Jung, ele nos trouxe três camadas. Ele apresentou a mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Então, ok, existem essas três camadas. Dentro do yoga, eles trazem 5 camadas. A mente consciente, que existe, a mente subconsciente, que também existe, e aí, ao invés de mente inconsciente, eles trazem 3 camadas, que seria a mente supramental, a mente subliminar e a mente causal sutil. Essas 3 camadas. Onde deixa de ser inconsciente, deixa de ter essa relação do que não sabe o que acontece, para apresentar camadas onde você possa compreender o que pode acontecer, quais são os processos. Então a gente pode visualizar como uma cebola, então você tem uma cebola e aí vai descascando, vai tirando aquelas camadas. Assim seria a nossa mente. A nossa primeira mente, que é a mente consciente, ela é acionada a todo momento. Desde quando você levanta, você já tem os estímulos externos, o despertador, talvez o celular. Você já está recebendo informações do mundo externo e a sua mente consciente já está ali a todo o vapor. Então a mente consciente, como que ela interage? Como que a gente interage com a mente consciente? Através dos nossos órgãos, os sensoriais e dos órgãos motores. Lembram quais são os órgãos sensoriais?
né? Os nossos olhos, que nos trazem a visão, o nariz, que nos traz o olfato, a língua, que traz o paladar, né? A audição, o ouvido, aliás, né? O ouvido que traz a audição, e o tato, né? Você vai ali e tem o tato, o contato com as coisas. Então esses órgãos sensoriais trazem a informação do mundo externo, né? Você sente o cheiro de um bolo, você toca um tecido, você ouve um som, ouve uma música, você está recebendo as informações do mundo externo através desses órgãos sensoriais. Então, a mente consciente, ela se conecta com o mundo através desses órgãos sensoriais e dos órgãos motores. Lembram quais são os órgãos motores? Muito bem, vamos lá. Os pés, né? Os pés, as pernas que estão ali para locomover, você se movimentar. As mãos, braços para você manusear os objetos. Né? As cordas vocais, onde você fala, né? Você consegue se expressar. E os órgãos genitais e os órgãos excretores também são órgãos motores que fazem evacuação. Então aqui a gente compreende 10 órgãos, os sensoriais e os motores. E a mente consciente, ela está interagindo com o mundo lá fora através desses órgãos. Um exemplo muito clássico que eu aprendi, achei muito interessante, é a criança, né? A criança está ali, e aí lá na rua passa o carro do picolé ou do sorvete. Aí ela ouve o som, né? Escuta o som, e aí ela já tem a lembrança, a recordação, que é o carro do picolé, é o som do picolé. Aí ela ouve o som, o paladar, né? Sente o gosto, por mais que ela não provou, mas o gosto, o paladar vem na memória. Aí ela sente o gosto do picolé, o som, isso faz com que ela vai se mobilizando. Aí os órgãos motores se movimentam e vão até um adulto. Aí utiliza as cordas vocais e se expressa que quer o picolé, vai pedir o picolé. Então todo isso acontecendo e a gente percebendo que os órgãos sensoriais, os órgãos motores estão aqui nessa interação. Você passou por uma padaria e aí entrou. Aí você está vendo as coisas, né? Então a visão trazendo a informação, né? Você sentindo o cheiro do ambiente, o gosto. E conforme está olhando as coisas no balcão, ele está imaginando, isso pode ser assim, esse é assim, sabe? Os gostos, né? Você imaginando e querendo provar, e você se mobilizando, se movimentando, caminhando com as mãos. Então essa interação, a mente consciente fazendo esse papel. Por isso, quando você senta para meditar, e como eu compartilhei, você cruza as pernas, você faz esses gestos, pensando que esses órgãos motores agora, eles não vão executar movimentos. Então a mente consciente está ali compreendendo, opa, agora é para mim ficar realmente parado. Aí você fecha os olhos, não vê o mundo lá fora, toca a língua lá no palato mole, no céu da boca, não precisa falar, utilizar as cordas vocais. Então esse entendimento começa a ficar mais claro, né, do porquê sentar assim, por que o professor falava isso. E aí, o que acontece? Quando você sentou, fechou os olhos, aí a mente consciente está ali. Tudo aquilo que você estava agora há pouco assistindo, vendo com o celular, ouvindo, está tudo fresquinho ali. E você não consegue alcançar um estado de paz, um estado de meditação, né, num piscar de olhos. Então imagina, você está ali na beira da praia, está vendo as ondas do mar, e aí você entrou no mar. Aquelas ondas que estão ali batendo, aquelas ondas mais fortes, seria como se fosse a mente consciente. Até que você passa por todas aquelas ondas e chega mais no mar, ali no oceano, onde está mais calmo, ali a gente poderia chegar na nossa mente subconsciente. Então, nesse estado, né, da mente subconsciente, é onde a gente vai encontrar a memória, as lembranças, vai ter os sonhos, né? Os pensamentos mais profundos, os pensamentos mais complexos estão nessa camada subconsciente.
pensando que o corredor termina a prova e o repórter chega ali para entrevistar ele. Ele está ofegante, ele não tem capacidade para ter um pensamento profundo, para trazer uma lembrança, né, bela. Ele está com o pensamento rápido, então é muito consciente, é papum mesmo. E quando você se pega, né, num pensamento mais profundo, mais complexo, você vê que você está mais introspectivo. Então essa camada subconsciente é o que remete você, né, a esse campo da memória, tanto cerebral, extracerebral, dessa vida, né, cerebral, extracerebral, quem sabe lembranças de outras vidas, né, para quem acredita. Então essas lembranças, os sonhos, né, os sonhos que te remetem, né, a essa camada. E aí essa camada subconsciente, quando você senta ali para meditar, fazer sua prática de meditação, você acalmou o corpo, deixou o corpo mais suave, mais calmo. E aí começou a transpor a camada consciente, pensando que você agora chega nessa camada subconsciente, onde se aprofunda, fica mais profundo. Aí pensando naquelas ondas, né, nas ondas cerebrais, você diminuindo aquelas ondas, ficando mais sereno, mais calmo. Depois, então, da camada subconsciente, a gente vai chegar na camada supramental, né? A supramental, que seria essa terceira camada, onde ali a gente tem os insights, né? A gente chega no campo da intuição. Então, né, o pensamento supramental é intuitivo. Você chegou, sentou, acalmou o corpo, desacelerou, desativou tudo, tá entrando, né, mergulhando dentro, desativando, né, essa mente consciente, se aprofundando no subconsciente e aí chegando nessa camada supramental, onde é intuitivo, não tem mais a lógica, não tem mais a razão, tem os insights, né, essas percepções de sentir paz profunda, né, sentir essa conexão com Deus. Então essa camada supramental, esse campo intuitivo, onde vem os insights, vem o campo criativo, né, o campo das ideias, vem, você sentou, teve um momento de pausa, talvez nem precisa, né, meditar, mas esse momento que te remeteu a uma ideia, uma criatividade. Então na meditação você pode potencializar isso. Aí a quarta camada é a mente subliminar. A mente subliminar, ela tem duas características que são bem interessantes. O discernimento, né, você ter o discernimento do que é eterno, do que é duradouro, do que vai durar para sempre e do que é mutável, o que é temporário. Então esse discernimento é de você compreender o que é eterno e o que é passageiro, e o desapego, né, o estado de desapego. Então essa quarta camada, ela é mais profunda, pensando que cada camada é mais profunda. Cada camada é mais profunda. Então a quarta camada é onde você já está num estágio, né, que a meditação pode te colocar, te levar. E aí você volta e está no mundo, está consciente, a vida está continuando, você tem problemas, você tem desafios, você tem que resolver 1001 coisas, você tem que enfrentar 1001 coisas, mas você está mais desapegado a essas coisas, você está mais consciente de que tem algo maior, né? E que daí isso já é, não diria íntimo, individual, apesar de ser, né? Mas isso já é muito subjetivo, né? Você lidar com isso. Eu posso lidar de uma forma, você de outra, ele, ela de outra, mas isso vai ser muito subjetivo, né? Essa relação de você com o mundo, os objetos. Não vai negligenciar, certamente, mas isso é de forma mais profunda, né? Onde cada um vai se perceber, e é como a borboleta, né? Que está ali, está no casulo, a mariposa, né? Está no casulo e quando vê, se transforma numa borboleta, né? Essa transformação, a gente não percebe isso. E aí, esse processo, né, dessa quarta camada, onde tem esse discernimento, tem esse desapego, a gente chega na quinta camada. A quinta camada
ela é completamente sutil, né? Quinta camada causal sutil, camada sutil, completamente sutil, espiritual, né? Onde seria a moradia, né, da nossa alma, do nosso espírito. Aqui é onde a gente encontra a felicidade abundante, a paz abundante, a moradia, né, do nosso espírito. Aqui é completamente um oceano cósmico de bem-aventurança. Essa união total, né, onde o devoto, né, o amante de Deus, aquele que crê, né, em Deus, ele encontra essa comunhão. Então, pensando, né, nessa comunhão agora, nessa quinta camada, é a união total, o estágio total. E a gente pode agora observar, né, na meditação, que quando você está nesse processo de iniciante, de começar, a gente pensa, né, na concentração, nas dores. Então, a gente vê como realmente o corpo, ele é nada mais como o veículo, né? Ele é o nosso templo, ele é o assento da nossa mente. E a nossa mente, que vai meditar, ela está nesse processo, né, de se aprofundar, de desativar, né, esses órgãos motores, sensoriais, ultrapassar aquelas ondas, né, pensando que você vai baixar a onda, diminuir, chegar na mente subconsciente, né, onde fica mais profundo, a mente mais calma, chegar naquela mente mais intuitiva, naquele campo mais intuitivo, criativo dos insights, né? Se conectar, né? Não seria se conectar, mas se unir a esse estado, né, de discernimento, de compreender o que é real, mesmo o que é eterno e não é eterno, mas o que é certo, o que é errado, né, o que é real, o que não é real, o que é verdadeiro, o que não é, pensando nesse contexto, e o desapego, né, do que eu quero, o que eu não quero. E aí a comunhão total, a união total, né? Você atingir essa quinta camada, que ela, dizem que a cor dela é completamente dourada, uma camada dourada. Então essas camadas da mente, que os yogis apresentam em forma de 5, né? Onde, como eu falei, né, a mente inconsciente ela se subdivide em 3, que os yogis também falam, né? Essa cultura do yoga, essa tradição do yoga fala que seria a mente superconsciente, né? Superconsciente, onde é supramental, subliminar e a mente causal sutil. Então a gente vê como a mente é uma tecnologia, né? Uma tecnologia onde muitas vezes a gente não aprimora, a gente não atualiza, a gente não faz faxina, né? A gente não faz essa manutenção. Por isso a importância da meditação para atuar, né? Atuar como o faxineiro, atuar como um software que vem ali baixar as atualizações, remover as amarras, remover os padrões, remover os medos, remover, né, tudo o que está ali, de certa forma, intoxicando essa mente, e aí baixar essa atualização para deixar a mente mais leve, mais calma, mais rápida, mais veloz. A meditação tem esse papel, pode auxiliar. E aproveitando esse gancho, né, a gente tem um corpo, né, tem um corpo físico, tem a mente, e o que comemos, o que bebemos, né? Você tem um carro, você leva ele na mecânica, o mecânico até coloca ali, né, no painel ali, coloca a data, quilometragem, quando você volta, quando tem que trocar. Você está fazendo essa manutenção diariamente, mensalmente. E aí quando a gente chega no corpo, o que estamos comendo, o que estamos bebendo, né? Tudo isso vai afetar a nossa mente. Então os yogis, eles também indicam uma alimentação mais sutil, uma alimentação mais leve. Como eu posso usar o exemplo agora, você tomou ali um monte de chimarrão e também tomou café, né? Tomou chimarrão, tomou café. Ou tomou café e foi tomar chimarrão. Depois disso você foi lá sentar, meditar. A mente vai estar muito agitada, muito. Você vai ficar ali na mente consciente, lutando com aqueles pensamentos, lutando com aquelas ondas,
para chegar na mente subconsciente. Então, vai causar agitação, vai causar essa aceleração. Então, esse é um exemplo muito clássico, né? Eu tomo chimarrão, tomo café, já observei isso, que não indico. Então, a gente se observar, né? Que buscar os horários mais cedos, né? O primeiro horário da manhã para praticar a meditação. Na noite, quando você for dormir. Então, de manhã você levanta, o primeiro pensamento é de Deus, se coloca lá para meditar um pouco, a mente está mais clara, aquela mente subconsciente, aquela mente consciente não teve tanta interação com o mundo, não teve tantos estímulos, e você está ali mais claro, né? mais propício a se aprofundar, chegar lá na mente subconsciente, supramental, quem sabe, né, chegar na mente sutil lá. E daí à noite, quando você já entrou naquele estágio mais do sono, né, baixou a noite, você já diminui os alimentos, já vai quebrando a luz na sua casa, quebrando o que eu digo, colocando um abajur, né, uma luz mais fraca, pensando na nossa biologia, né, o nosso corpo biológico, na produção de serotonina. Então, baixando essa luz para você já entrar no estágio do sono. E aí, entrou no estágio do sono, coloca a mente, vai para meditar de novo, né? Dá aquela ideia de novo. E não colocar a cabeça no travesseiro, né? E ficar ali pensando no problema, na preocupação. Vai dormir com aquilo e vai acordar com aquilo. Então, a mente, né? A gente pode compreender realmente como uma tecnologia, e a gente tem essa possibilidade, essa ferramenta da meditação de promover atualização, promover faxina, limpeza e, principal, a expansão, né? A expansão e a libertação. A libertação do que são ideias rudes, né? Ideias grosseiras, para ideias mais sutis, pensamentos mais sutis. Então, eu acho que fico aqui. Poderia talvez compartilhar outras coisas. Eu acho que isso tá bom, né? Esse primeiro contato nosso. Espero que vocês possam assistir outras coisas que vão lembrar vocês, conectar vocês a isso. Mas eu acho que o mais importante é você agora ter na sua mente que o corpo é o veículo e a postura de meditação, seja com a perna estendida, seja sentado na cadeira, aquela postura e o primeiro estágio de você fechar os olhos é puramente consciente. Você ainda está na mente consciente, né? Aquela mente que está ali, né? Aquele corpo de desejos onde vai te levar no depois, vai te levar no antes, vai te trazer todos aqueles estímulos que você estava ali durante o seu dia. Depois desse estágio, né, desses primeiros minutos, é onde você começou a baixar a onda, pode ou não chegar na mente subconsciente, não poderia afirmar que já cheguei, mas pode ou não chegar, onde vai ficar mais calmo, né, o pensamento ali ficar mais profundo. E assim dando continuidade, né, pensando que você se aprofunda. Lembrando que o oceano, né, é imenso, é gigantesco, quase que tem lugares no mundo que não se conhece a profundidade. E aí nesse oceano, lembra daquela imagem, né? Não tenho aqui, aquela imagem onde aparece o oceano, a ponta de um iceberg e toda aquela profundidade dele. Então você imagina aquela ponta do iceberg é a sua mente consciente. E toda aquela profundidade é a sua mente subconsciente, supramental, subliminar e causal sutil. Então tem toda aquela profundidade para a gente investigar, né? A gente se observar. Fica aqui, né? A gente vai encerrando. Agradeço você que assistiu. E no próximo vídeo eu vou compartilhar sobre os chakras, esses centros de energia, onde também vai ter uma conexão, uma ligação com as camadas da mente. Inclusive, né? As camadas da mente dentro do yoga se chamam de koshas, né? Koshas, que seriam essas camadas. Fico muito grato, muito agradecido e desejo para vocês boas práticas, boas meditações
E eu acho que é isso, muita luz e muita paz também. Namaskar.